pergunta, mas eu printei a tela. Não dava tempo de escrever, impossível. Murilo, tá me ouvindo? Tô sim, só não tô te vendo. O áudio não apareceu ainda, parece que tá carregando. Tá. Quer que eu tento sair e entrar novamente? Acho que sim. Vamos tentar. É só esperar um minutinho, gente, que eu já tava sem o vídeo do Maurício. Acredito que vocês estavam também. A gente já retorna assim que ele conseguir entrar direitinho. Opa! Murilo? É, eu te ouço, mas não te vejo. Tá, tá certo. Se o pessoal É, puder dar algum feedback aí, se o áudio do Maurício está aparecendo ou se é só para mim que não. o áudio tá ruim? Não, o áudio tá O áudio excelente. tá O legal, vídeo é que né? não aparece. É, Tá, tá. É, a minha imagem, ela tá frisada aqui, é, mas o áudio tá legal. deve ser Não sei alguma coisa se... do seu sinal de internet, porque estava tudo funcionando bem, né? Tá, eu vou tentar desconectar só mais uma vez. Tá ok. Deu certo agora? Não, né? Só Não, tá o áudio. continuo só com o áudio. É, podemos tentar, só se achar conveniente, podemos tentar É, só acredito que sim, o áudio. porque o áudio tá realmente, pelo menos para mim aqui tá muito bom. Tá. Podemos tentar seguir só com áudio. Uhum. Então vamos lá. É, a gente tem também uma pergunta sobre ganchos. Então, ganchos, grandes ganchos de animais com idade mais avançada, onde nunca houve procedimento anterior, ou seja, que nunca tiveram odontoplastia, você tira todo o excesso ou vai retirando aos poucos com uma frequência maior do procedimento, ou seja, diminui o intervalo entre as odontoplastias. Pergunta é muito boa, porque é o seguinte, antigamente, se teve na verdade, eu diria aí de uns 10 anos para cá, uma, uma alteração no padrão de que se era realizado de odontoplastia, né? Então, a odontoplastia hoje, ela deve seguir uns padrões de segurança. Você deve respeitar sempre a coloração da dentina secundária,
porque a gente sabe que a dentina secundária suboclusal, ela é muitas vezes pequena, e você pode ter uma variação muito grande. Você pode ter animais que podem ter só 3 milímetros de dentina secundária suboclusal, até animais que podem ter 15, 20 milímetros. Então, é sempre importante observar a coloração da dentina secundária suboclusal. Nos casos de alterações graves, não é possível fazer a remoção completa. Outro ponto que tem que tomar cuidado é sempre trabalhar com uma rotação baixa, né, para evitar causar um aquecimento do elemento dentário, uma lesão térmica pulpar. Tem um trabalho, se não me engano, do grupo do Dixon, que mostra que se você trabalhar com rotações altas por mais de 20 segundos em um único elemento dentário, você corre o risco de causar uma lesão térmica pulpar nesse dente. Então, tem que tomar cuidado com a rotação que trabalha, né? Tem que tomar cuidado e tem que prestar atenção na coloração da dentina secundária. Então, nos casos onde você tem uma supraversão muito grave, um gancho muito grande, um degrau muito grande, tem que procurar desgasta um pouco, molha o dente, esfria a sua broca também, né? Trabalha com uma rotação baixa e avalia a dentina secundária da coroa clínica com a ajuda de um espelho, com a ajuda ou do espelho, do horoscópio. É claro que o espelho acaba sendo mais rápido, né? E sempre tem esse tipo de cuidado. E aí, se a dentina secundária ela já está ficando um pouco mais clara, você pode retornar dali 3 meses para refazer nova odontoplastia e aí sim remover um pouco mais dessa alteração de oclusão. Então, o ideal é que controle a dentina secundária e aí faça a correção com intervalos, uma correção mais, digamos assim, intervalada. Perfeito. E a gente também teve uma outra pergunta sobre equilíbrio oclusal. Deixa eu ver se eu encontro aqui só um segundo. Eles, na verdade, pediram para você comentar sobre a relação entre a artrite da ATM e o desequilíbrio oclusal, e se você tem alguma sugestão de literatura a respeito. Olha, na verdade, uma alteração de biomecânica mastigatória, principalmente por dor, se esse animal ele tem uma doença periodontal moderada grave, ele tem afecções dentárias que estão causando muita alteração de biomecânica mastigatória, isso pode causar o desencadeamento de um processo inflamatório em ATM. Normalmente, em condições leves ou moderadas de afecções dentárias, não é comum você ter o desenvolvimento do processo inflamatório da ATM. Mas nesses casos onde você tem uma alteração, esse animal ele convive com uma alteração de biomecânica mastigatória de uma maneira crônica por bastante tempo, ele pode sim desenvolver inicialmente um processo inflamatório agudo e até desenvolver alterações crônicas, começar a desenvolver um processo de osteoartrite, pode sim. Não é comum a gente encontrar, mas pode sim. Tá, ok. Eu vou pedir licença aqui para os participantes. Tem mais algumas perguntas na sequência, mas eu vou fazer uma pergunta que é bastante importante a gente lembrar dentro desse contexto que a gente está falando do cavalo atleta, né? Um animal que passou por procedimento dentário, né, que foi submetido a uma sedação, quanto tempo ele precisa para não ser reprovado no exame antidoping, ou seja, quanto tempo esses fármacos que foram utilizados na sedação vão permanecer detectáveis para o exame antidoping?
Essa pergunta é muito boa, porque a gente sabe que tem várias modalidades que os animais vão passar por um controle antidoping, né? É, o que é recomendado, o que é indicado, na verdade, pela tabela da FEI, pelo tempo de eliminação, ele fala que a detomidina, que seria o detomidin, né? Que você teria aí um tempo de eliminação de 48 horas, tá? Mas a, a Federação Americana dos Esportes Equestres, eles indicam que você respeite aí um intervalo, um período aí de 7 dias, tanto para a detomidina quanto para a xilazina, tá? Então, acho que isso é mais seguro. Por quê? Porque esses tempos de eliminação, eles são feitos através de trabalhos, né, da excreção do fármaco, e você pode ter alteração da eliminação do fármaco se esse animal tiver alguma alteração da sua hemodinâmica. Se ele ficar hipovolêmico, se você utilizar doses muito altas. Então, é importante, na minha opinião, você respeitar aí pelo menos esses 7 dias, entendeu? Eu acho importante. Não só para os alfa-2 adrenérgicos, como para o butorfanol, por exemplo, né, que são os fármacos. E para anestésicos locais, também um prazo aí de pelo menos uns 7 dias para lidocaína, se utilizar lidocaína, também é um prazo importante. Entendi. E aí a gente tem duas perguntas aqui sobre o ajuste oclusal dos incisivos. Eu vou fazer as duas juntas, você pode também responder de forma conjunta. Levando em consideração a linha média do animal, Sim. até que ponto você considera ideal a excursão lateral dos incisivos? E também se a cauda de andorinha deve ser tirada aos poucos, ou se ela não deve ser retirada. Olha, a avaliação da excursão lateral, né, da excursão ali, da avaliação da linha média, vai depender da idade desse animal. Se ele é um animal jovem, o formato do incisivo, o dente ele vai ter uma superfície oclusal mais larga, né? Então, você vai trabalhar aí entre meia pinça, a distância de uma pinça, né, de um elemento dentário inteiro. E se ele for um animal mais velho, a distância lateral ali da superfície oclusal, das pinças, ela vai ser menor, né? O diâmetro da superfície oclusal do dente vai ser menor. Então vai ser diferente. É sempre importante, na hora que fazer a avaliação da excursão lateral, procurar utilizar um afastador vestibular e avaliar o contato oclusal, se ele tem um contato oclusal prematuro ou não, do que se ater só ali também a distância, o comprimento desse contato de incisivo, para depois ele ter contato nos premolares e acabar acontecendo ali a abertura dos incisivos, né? É importante olhar o contato oclusal também durante a avaliação da excursão lateral. E quanto à cauda de andorinha, é importante avaliar a movimentação mesiodistal. Então, e a cauda de andorinha, a recomendação é que a gente faça a remoção, né? Porque senão, se ficar a cauda de andorinha, ela vai acabar atrapalhando na movimentação mesiodistal da mandíbula. E isso não é interessante. Muito bom. Aqui também, abordando mais a parte realmente do cavalo atleta, né? Qual que é a dieta mais saudável para a manutenção da saúde bucal dos equinos atletas? E também é uma coisa que é muito comum a gente ver principalmente no ambiente das hípicas, né? Os proprietários, os treinadores agradarem os cavalos com rapadura ou com açúcar,
né? Se você acha que o uso desses agrados pode ter como consequência o aparecimento de tártaro e de cáries nos cavalos. Olha, essa pergunta é importante, porque é importante que um cavalo atleta ele tenha um equilíbrio da dieta dele, um equilíbrio da quantidade de volumoso dessa dieta com a quantidade de concentrado. Se esse animal ele tiver com uma dieta desbalanceada, uma grande quantidade de concentrado, além disso, um excesso de suplementação, um excesso de suplemento, não só de suplemento, mas um desbalanço, uma grande quantidade de carboidratos hidrossolúveis nessa dieta, ele vai ter uma chance maior de ter uma alteração do que a gente chama do biofilme, né? Que é aquela película que acaba envolvendo o dente. Essa alteração de biofilme, ela pode predispor a um desenvolvimento das erosões periféricas, das cáries periféricas, e até um desenvolvimento da doença periodontal, né? E a gente sabe que a gente pode ter a hipoplasia do cemento infundibular e se essa dieta desse animal não for uma dieta muito rica nesses carboidratos hidrossolúveis, muitas vezes ele não vai desenvolver uma cárie infundibular. Mas se o alimento impactado ali nessa cavitação infundibular, ele for um alimento que pode sofrer uma alta fermentação bacteriana pela quantidade de carboidratos hidrossolúveis, ele vai ter uma maior chance de desenvolver também a cárie infundibular, né? Então, é importante ter o equilíbrio entre a porcentagem de volumoso e a porcentagem de concentrado na dieta, né? É importante ter o equilíbrio do tempo de mastigação, né? Para que esse animal, se alimentando de fibras, tenha uma autolimpeza do dente e tenha um biofilme saudável. É isso. Porque o excesso de carboidratos hidrossolúveis ele vai acabar causando uma diminuição do pH desse biofilme. E a gente sabe que o elemento dentário do cavalo ele é pouco resistente a um pH ácido. Tem literatura que indica que a partir de 6,7 você pode começar a ter desmineralização de cemento. A partir de 6,2 pode ter desmineralização de dentina. E a partir de 5,5, 5,7, 5,5, desmineralização de esmalte. Então, assim, o dente do cavalo ele tem uma baixa resistência a um pH ácido. Então, tem que tomar cuidado com o excesso de açúcares na dieta. Aqui a gente teve, na verdade, eu não sei se na verdade foi um comentário ou se foi uma pergunta. Quem fez aí, se puder ajudar a gente, ele falou o seguinte: existe um instrumento para medir o ângulo de oclusão tomando em conta 15 graus. Eu só não entendi muito bem a pergunta. Também, na verdade assim, não ó, entendi. eu vou só falar quanto ao ângulo de oclusão dos premolares e molares. Antigamente achava-se que o ângulo ele era um ângulo fixo, né? Ou um ângulo que variava só entre 11 e 15 graus. A gente sabe que não. Que você pode ter uma variação aí entre, se eu não me engano, em torno próximo de 11 graus, mas chegando até próximo de 30 graus, principalmente nos dentes mandibulares mais distais. Então você tem uma variação grande entre 11 até próximo de 30. Tanto que tem literatura que considera que acima de 30, de 35 graus do ângulo de oclusão dos premolares e molares é que você pode considerar
o desenvolvimento, né, do que a gente chama de shear mouth, que é a boca em cisalha. Então, Uhum. esse ângulo ele pode ter uma variação grande em direção, no sentido distal, né, de mesial para distal. Você vai ter ângulos oclusais maiores nos dentes distais. Perfeito. E também a gente teve uma outra pergunta também sobre ajuste oclusal. Se você considera um espaço interdental normal nos premolares e molares, desde que os incisivos estejam oclusos. E aí ele escreveu logo embaixo que ele se refere ao espaço interdental mesial. Não entendi a colocação do colega, porque, na verdade, assim, entre os premolares e molares, na fileira dentária dos premolares e molares, os dentes estão posicionados de uma maneira que você não deve ter um espaço interdental aumentado, né? Então, você pode, se você tiver a formação de um espaço entre os dentes, a gente chama isso de um diastema, né? Que é um espaço patológico. Esse diastema ele pode ser um diastema em válvula ou um diastema aberto, né? Então, nos animais geriatras, você pode ter a formação do que a gente chama de um diastema senil, que é um aumento do espaço interdental entre os premolares e molares, porque a arcada ela perde um pouco da sua capacidade de compressão com a diminuição da coroa de reserva, né? Então, eu só não entendi mas quanto à formação de diastema, é isso. Qualquer formação de espaço entre os premolares e molares é considerado patológica, né? Não é normal. O colega foi um pouco mais específico aqui, e ele não está se referindo ao espaço entre os dentes, mas sim entre as emercadas. Então a gente sabe que não existe um alinhamento perfeito entre emercada superior e inferior. Eu acho que é com relação a isso que ele se refere. Já, assim, se isso você considera essa diferença de espaço normal desde que os incisivos estejam em oclusão. Não, na verdade, assim, o ideal é que sempre você tenha o maior número de elementos dentários, premolares e molares em contato oclusal, para que você possa ter uma distribuição dessa oclusão, né? Para que você possa ter um equilíbrio. O ideal é que você sempre tenha o contato com o maior número de dentes, tá? Quanto mais espaço você tiver, dentes com falta de contato oclusal, pior é. Né? Eu não entendi se o cara, o que ele está perguntando, né? O cavalo, o equino, por natureza, ele é um animal anisognata, né? Ele tem uma diferença de largura entre a maxila e a mandíbula. A maxila ela é cerca de 24% a 30% mais larga que a mandíbula. Então, você não vai ter... Se o animal tiver em oclusão, ele não vai ter um contato oclusal de 100%. Você vai ter só um terço dos premolares e molares mandibulares contactando 50% da superfície oclusal dos maxilares. Mas, durante a mastigação, você vai ter, em condições normais, para você ter uma varredura completa da superfície oclusal, com a realização da excursão lateral da mandíbula durante a mastigação. Tá ótimo. A gente teve uma outra pergunta aqui a respeito dos diastemas, né? Voltando um pouquinho ao assunto dos diastemas, se você indica o desgaste, acredito que esteja se referindo à abertura do diastema de forma que isso não acumule alimento. Olha, a abertura do diastema, hoje em dia, a gente acaba deixando ela como último recurso. Por quê? Porque você tem os exploradores que você pode utilizar para fazer
a desinfecção, né? Você tem, você tem as bombas de lavagem, que elas são bombas com pressão, e aí você tem ponteiras que vão ter orifícios menores e vão te permitir você lavar o espaço interdental com uma pressão maior e fazer remoção da matéria orgânica. Se mesmo assim você ainda tiver o material lá, hoje em dia já tem pinças que têm angulações apropriadas para você fazer a remoção das fibras, da matéria orgânica que tiver impactado ali. E você também pode utilizar limas endodônticas até humanas, para fazer a remoção dessa matéria orgânica que está ali. E se ainda assim você tem um diastema que ele é profundo e que ainda tem matéria orgânica, aí sim você pode abrir mão da abertura do diastema. Só que é um procedimento que demanda um treinamento. Não é um procedimento simples, né? Você tem que fazer com critério, tem que ter equipamento adequado para poder realizar, né? Senão a chance de você acabar entrando com uma broca de odontosecção, uma broca para segmentação num canal pulpar é grande, principalmente em dentes mais distais. Perfeito, Maurício. Eu acho que, se eu não me engano, as perguntas acabaram. A gente também não quer ficar se estendendo muito para não tomar mais do seu tempo. Eu queria te agradecer muito pela participação, agradecer aí todo mundo que acompanhou a live, tá? Principalmente quem retornou depois que a gente precisou interromper por conta do tempo. Gostaria também de agradecer a Sintec por promover esse evento e pelo convite que me fizeram para ter essa oportunidade de mediar essa live com o Dr. Maurício. Queria também aproveitar para pedir desculpas pelo problema técnico que a gente teve. A primeira porção da live foi muito boa, né? Mas infelizmente na segunda parte a gente teve esse probleminha aí com o vídeo do Dr. Maurício. Queria também pedir desculpas por isso pro Maurício. Infelizmente é uma coisa que a gente não consegue controlar, mas acho que a gente vai ficando por aqui, a não ser que o Maurício tenha alguma outra consideração a fazer. Não, eu agradeço o convite da Sintec, agradeço você, Murilo, pela moderação. A live foi bastante interessante, teve uma participação em massa aí dos colegas, achei que foi muito legal. Eu agradeço a Sintec pela parceria de anos, já são quase 10 anos de parceria, né? Que eu tenho da Sintec com a Vitarvet, e se não fosse aí acho que a gente ficou muito tempo no Brasil sem ter detomidina, né? E depois, se não me engano, foi por volta aí, acho que de 2009, 2010, que a Sintec acabou trazendo a detomidina para o Brasil. Então, um fármaco como o detomidina é extremamente importante aí na utilização do protocolo de sedação, né? Isso, mundialmente, a detomidina é o fármaco mais utilizado para contenção química para procedimentos odontológicos. E é isso, eu agradeço. Sempre colocar, acho que como mensagem final, da importância de, em um cavalo atleta, dos colegas estarem realizando avaliações odontológicas periódicas para que possam diagnosticar problemas na sua fase inicial, né, as afecções ainda numa forma mais leve, moderada, para evitar o desenvolvimento de complicações. Essas complicações vão causar o desenvolvimento de dor, né? E a gente sabe que hoje, para um atleta, e pensando principalmente no bem-estar animal, é inconcebível você ter um atleta trabalhando com dor. É isso. Com certeza. Então, Tá queria certo? mais uma vez agradecer muito e vamos encerrando por aqui. Até logo.